Olá, quinto ano! Hoje é segunda-feira, dia 13 de abril de 2020. Então, vamos começar os nossos estudos dessa semana. Então, pegando aqui meu caderno de planejamento, vou conferir o horário de hoje. Então, hoje é segunda-feira, nós temos inglês, português, matemática, ciências e história, né? Esses 5 horários. Inglês, eu sei que a Dona Ivone já colocou lá a aula dela para vocês na plataforma digital, tá bom? Então, nós vamos começar com as nossas de hoje. Eu vou começar com a aula de história. Então, para a aula de história de hoje, nós vamos precisar do nosso livro, da SENEC. Vamos abrir o nosso livro na página 34. Aqui, na página 34. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de história, que é sobre religião. Hoje nós vamos ver como era a religião na antiguidade. Tá? Nós já vimos como que surgiu a religião lá na pré-história, né? Aí nós vamos avançar um pouquinho e vamos ver a religião na antiguidade, tá bom? Então, o título de hoje, a religião da antiguidade ao contemporâneo. Então, vamos lá? Lembra do marca-texto, tá? Sempre que formos estudar, marca texto pra gente grifar as coisas que são importantes, tá bom? Então, vamos lá. Texto e contexto. A imagem mostra um livro do qual sai uma espécie de pó brilhante, que representaria as palavras de ensinamento das religiões. Depois de tudo que já estudamos, converse com seus colegas. As religiões são sempre as mesmas desde que surgiram ou passaram por modificações. Se sofreram modificações, por que isso aconteceu? Vocês se lembram de uma aula anterior que vocês pesquisaram? Né? De acordo com a vestimenta dos religiosos, de qual religião eles pertencem? Algumas dessas religiões são antigas, outras são mais atuais. Então, só de olhar essa imagem aqui, a gente já consegue responder este questionamento aqui, tá? Esse primeiro questionamento. Desde que surgiram, elas são as mesmas? Ou sofreram modificações? Então, pensa aí. E quais as modificações que elas sofreram? Depois vocês vêm e respondem essas duas perguntinhas aqui, tá bom? Agora vamos para o dialogando. O mundo hoje está conectado e isso pode facilitar a disseminação de religiões diferentes para todo o mundo. Reflita com seus colegas de que forma a internet pode influenciar a religiosidade das pessoas. A internet está aí, né? Uma ferramenta muito boa, porque a internet nos traz muito conhecimento, muita aprendizagem. De alguma forma, essa internet, ela pode influenciar na religião das pessoas? Pensa e responda aqui. Agora vamos para o teorizando, que agora é o texto, né? Agora nós vamos precisar aqui do marca-texto. Conforme já vimos nas aulas anteriores, a religião surgiu praticamente junto com o ser humano, há cerca de 2,5 milhões de anos. Em um primeiro momento, ela serviu para explicar os fenômenos da natureza, sendo ela própria relacionada à adoração de seus elementos, como o sol, a lua, as estrelas, entre outros. Então, vamos lá, grifar. Quando surgiu a religião? Praticamente a religião surgiu junto com o ser humano. E por que a religião surgiu? Ela surgiu
para explicar os fenômenos da natureza, sendo ela própria relacionada à adoração desses elementos. Então, dessa adoração inicial, na qual se prestava um culto aos deuses da natureza, a fim de garantir uma colheita próspera, a chuva nas épocas certas, aconteceu um processo de relacionar esses elementos a seres superiores chamados deuses, né? Então, o que o homem primitivo queria garantir com a religião? Ele queria garantir que a colheita prosperasse e a chuva acontecesse na época certa, né? Então ele achava que adorando os deuses, os elementos da natureza, eles não iam se enfurecer e tudo ia correr na paz, né? Naturalmente. Entre os deuses mais conhecidos estão os gregos e os romanos, que se equivaliam em características, mudando apenas o nome. Esses deuses, presentes na antiguidade, tinham o poder de controlar não apenas os elementos da natureza, mas também a vida dos homens. Em algumas lendas gregas e romanas, os deuses, inclusive, poderiam se relacionar com seres humanos e ter filhos com eles, chamados de semideuses, que herdariam poderes especiais, sendo superiores ao ser comum. Então, com o passar do tempo, na antiguidade, os deuses tinham poderes especiais. E esses deuses podiam se relacionar com as pessoas humanas e até ter filhos com eles. Vocês já ouviram falar de algum deus grego? A deusa Minerva, o Heron, né? São vários deuses, nós vamos ver alguns deles aqui. Então, pode grifar aí para nós, por favor, que os deuses mais conhecidos eram os gregos e os romanos, que eles tinham o poder de controlar não apenas os elementos da natureza, mas também a vida dos homens, e poderiam se relacionar com seres humanos e ter filhos, que eram chamados de semideuses, que herdariam seus poderes, sendo superiores ao ser humano comum. Interessante, né? Esses deuses da mitologia grega e romana possuíam sentimentos humanos, sendo ora bons, ora maus, devendo os seres humanos agirem de forma que não lhes desagradassem, para que não fossem punidos. Então, esses deuses, eles tinham sentimentos humanos, eles tinham raiva, né? Tinha ira, tinha amor. Então, os seres humanos ficavam querendo agradar esses deuses para que eles nunca enfurecessem com eles e lhe punissem, tá? Então, vamos lá. Possuíam sentimentos humanos. Os seres humanos agiam de forma que não lhes desagradava para que não fossem punidos. Na mitologia grega, o mais importante dos deuses era Zeus, considerado o pai de todos os outros deuses. Em casa, pesquise informações sobre os deuses gregos, como Cronos, Atenas, Hera, Afrodite, Hefesto, entre outros. Anote-os e compartilhe na próxima aula com seus colegas. Então, escolha um deus desse aqui, tem vários aqui, escolha um e pesquisa sobre ele para nós, tá? E depois vocês vão me contar o que vocês pesquisaram, tá? Vamos continuar aqui. Aos poucos, esse modelo de religião, chamado de politeísta, pois baseava-se na crença em vários deuses, foi modificando e dando início a outro modelo de religião, na qual predominava a crença em um só Deus. Nesse novo modelo, chamado monoteísta, temos o surgimento de profetas, pessoas que pregam a fé e a esperança. Então, olha que interessante. Naquela época
primitiva, depois na antiguidade, quando o homem adorava vários deuses, era chamado de politeísta. Lembra de polissílaba, que significa várias? Então, politeísta também significa vários. Então, vários deuses. Depois, com o passar do tempo, eles passaram a adorar um único Deus, que é chamado de monoteísta. Lembra da monossílaba? Uma sílaba mono. Então, um Deus monoteísta, tá? Então, vamos grifar isso aqui, ó. Meu marca-texto caiu, eu peguei o lápis aqui, tá? Então, ó. Politeísta, pois baseava-se na crença em vários deuses. E predomina a crença em um só Deus, chamado monoteísta. Então, pode grifar só isso aqui que vai dar um resuminho, ó. Politeísta, pois baseava-se na crença em vários deuses. E predomina a crença em um só Deus, chamado de monoteísta. Tá? E aí, com esse novo modelo da crença de um único Deus, né, que é o modelo monoteísta, surgiram vários profetas que começaram a divulgar essa doutrina. Né? Um dos mais famosos profetas que existiu foi Jesus Cristo, né? Que divulgou o cristianismo. O cristianismo vem de Cristo, tá? Então vamos lá, olha. Entre estes profetas está Jesus Cristo, que influenciou na criação do cristianismo e que fez alterações significativas na história da humanidade. E Jesus Cristo foi tão importante para a história da religião que o tempo, né, o calendário que nós usamos passou a ser marcado a partir do nascimento de Cristo. Então, nós temos os anos AC, que foi antes de Cristo nascer, e os anos DC, que foi depois de Cristo, né? E Cristo, ele foi um profeta tão esperado que o tempo era contado em ordem regressiva, né? Para chegar até ele. 500 anos antes de Cristo, 90 anos antes de Cristo, 50 anos antes de Cristo, 10 anos, 5 anos, até o 0 ano, que foi quando Cristo nasceu. Desse 0 ano, passou-se a contar ano 1 depois de Cristo, ano 2, ano 3, e agora nós estamos em 2020, né? Então, se Jesus Cristo estivesse aqui na Terra em forma humana, estaria completando 2020 anos, né? Jesus está aqui sim, mas em espírito, né, gente? Então, vamos lá. Continuando aqui. O cristianismo, então lembra? Cristianismo vem de Cristo. O cristianismo seria a base de outras religiões monoteístas, como o islamismo, que apesar de ter outro profeta que é Maomé, tem muitas ideias em comum com as doutrinas cristãs. Então, outra religião, né, é a islamismo, que quem é o profeta dela é Maomé, mas acreditava-se também no único Deus. Tinha as doutrinas bem parecidas com a do cristianismo. Continuando. O Império Romano foi fundamental para divulgar as ideias cristãs, a partir do ano de 380, quando o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. Com a ampliação do Império Romano pela Europa, as ideias cristãs ganharam força e, a partir do século XV, também foram difundidas entre os povos americanos no processo de colonização. Então, olha, o cristianismo se tornou a religião romana, a religião oficial de Roma. E Roma era um grande império que estava se expandindo, crescendo muito. Então, foi aí que o cristianismo se espalhou pelo mundo.
e chegou aqui no continente americano através das colonizações portuguesas e espanholas. Então, vamos grifar aí. O cristianismo tornou-se a religião oficial de Roma. Com a ampliação do Império Romano, as ideias cristãs ganharam força. Foram difundidas entre os povos americanos no processo de colonização. Vou dar uma interrompida aqui, porque o vídeo está ficando muito longo. Daqui a pouquinho eu gravo o segundo, tá?